A mais inelutável de todas as influências que atuam sobre a formação da natureza humana em todos os seus elementos é a mulher. Mãe, amante, esposa, filha, mestra, ela é a explicação do indivíduo e da sociedade. A educação da mulher contém em si a educação do povo, como a terra-mãe contém no seio o mundo infinito da vegetação, que a cobre, desde a rasteira gramínea dos prados até as selvas desafiadoras da tormenta. A mulher envolve e domina a esfera humana, como a safira diáfana do firmamento envolve e domina a esfera terrestre. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última a sair. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto, já não quer ser do outro. Hoje ela é um também. Essa plasticidade, essa coragem da mulher brasileira, inclusive de tocar à frente, de levar a sua família adiante, eu diria que esse é um traço da nossa cultura. Eu lembro que o Antônio Cândido, o grande crítico literário, ele disse que essas mulheres sempre foram tão independentes, tão proativas, que ele as chamaria de viragos, né? Quer dizer, são essas mulheres punjantes, fortes, que muitas vezes determinavam com quem que os filhos iam casar, onde iam morar, quem levaria que parte da herança. Quer dizer, a mulher tinha um poder, ou seja, esse empoderamento tão procurado hoje, ele já existia e já estava no seio dessas famílias que conseguia, né, lideradas por mulheres, chefias de mulher, como nós temos hoje, mais de 45% de mulheres chefiando famílias no Brasil, pois também no passado tivemos essa mesma realidade e mulheres que com muita criatividade, muita sabedoria, souberam resistir às dificuldades do seu tempo. Eu vim ao mundo para ser uma atleta. Do primeiro dia que a bola, me apresentaram a bola de basquete, 2 anos depois eu já era titular da Seleção Brasileira Adulta. O basquete, sendo praticado por uma mulher, era uma coisa que nem... hoje, por exemplo, uma menina joga futebol, né? Então, vão ter que quebrar algumas barreiras. Mas eu nunca me importei com isso, porque eu amava aquilo que eu estava fazendo. O esporte ensina coisas que, por exemplo, a mãe e o pai não conseguem explicar ou não conseguem transmitir para a criança. Como, por exemplo, saber vencer. Como é que você vai ensinar para o seu filho como é que se vence na vida? Como é que você ensina? Saber perder até as pessoas, né, ensina um pouco mais. Mas viver em sociedade, saber decidir, por exemplo, eu não posso parar num jogo e falar assim, meu pai, eu posso chutar agora? Posso bater para dentro? Eu não posso, eu tenho que decidir sozinha. Então, o esporte, ele te dá essa coisa de você dar decisão rápida, de viver, se doar, abrir mão.
Uma campeã é aquela que consegue aquele objetivo que ela traçou, aquela meta que ela traçou. Se eu quiser fazer qualquer esporte que é feito só pelos homens, não importa. Importa que você gosta daquilo e que você queira fazer aquilo. Olha, o MMA, até um tempo atrás, era disputado muito por homens. Hoje você vê um monte de mulheres tomando soco no nariz, saindo sangue. Mas isso é muito masculino. Não existe muito masculino. Existe o seguinte, eu quero fazer isso. Então, assim, se você realmente gosta daquilo que você quer fazer, se você se sente feliz fazendo aquilo, não importa. Vá lá e faça. Cabe a nós, mulheres, mostrar talento, técnica, mostrar tudo aquilo que o público busca dentro de um esporte. Eu fui a primeira mulher, e ainda sou a única, a compor a mais alta corte castrense do país, que é também a mais antiga, a que foi criada em 1808. E só em 2007, um presidente da República, que constitucionalmente é quem tem a capacidade para indicar e nomear ministros no Superior Tribunal Militar, teve a sensibilidade de perceber que em 200 anos, né, não tinha nenhuma mulher ainda presente na corte. O desafio é imenso, porque não é só, o meu papel ali não é só o de levar a visão jurídica e discutir questões relevantes do direito penal militar, mas é também fazer a diferença e levar a visão feminina sobre esses casos. Porque para ser homogênea, eu não teria sentido eu estar lá. A ideia é exatamente a heterogeneidade, a diferença, não é? A visão de uma mulher sobre o direito e sobre crimes que ainda são, não é? Na sua maioria, cometidos por homens. Ainda há uma longa trajetória a ser percorrida. Os salários são desiguais, as mulheres ainda são vítimas de violências brutais que custam ao país 10,5% do PIB, conforme o relatório da CEDAW. Ainda existem discriminações de toda a ordem, abusos e assédios morais e sexuais. Enfim, ainda há, não é, todo um comportamento patriarcalista que precisa ser superado. Mas eu não tenho dúvidas que isso é uma questão, vamos dizer assim, que o tempo irá tratar. Primeiro, porque o Estado hoje pune condutas desse tipo. E segundo, porque as novas gerações, cada vez mais, têm se conscientizado de que as mulheres têm papéis iguais na hierarquia social. Então, nesse sentido, eu acredito que os jovens, né, que são os grandes protagonistas do futuro, farão a diferença para conter esse malefício que é a discriminação de seres humanos. Isso não me refiro apenas às mulheres, mas aos afrodescendentes, à questão da orientação sexual, que ainda é objeto de muita discriminação. Enfim, a todos aqueles que não são homogêneos, não é, que são diferentes, às classes sociais, não é, aos corpos marcados por traços distintos, mas que têm o direito de fazer prevalecer a sua voz numa sociedade democrática. A luta que a gente encampa vale muito a pena, porque a gente tem visto quantas mulheres estão saindo do silêncio e denunciando e tentando sair de uma situação de violência, recorrendo à lei que leva o meu nome. Em 1983, eu fui quase assassinada, né? Então, em 84, eu passei
em decorrência dessa agressão, 4 meses no hospital. Depois de 8 anos, houve o primeiro julgamento. Depois de mais 6 anos, foi que teve o segundo julgamento. Aí, esse período, depois escrevi um livro Sobrevivi e Posso Contar. Então, com o livro, denunciamos o Brasil no Comitê Interamericano dos Direitos Humanos da OEA. E foi só assim, pela pressão da OEA, que o meu agressor foi preso. E no momento em que eu fui vítima de violência doméstica, no momento em que eu recebi o tiro, que eu senti que eu estava me indo, não tinha ninguém do meu lado para me acudir, eu pedi a Deus que me deixasse sobreviver, mas não deixasse minhas filhas órfãs de mãe. Foi essa grande graça alcançada que me fez, depois de recuperar em parte a minha saúde, eu começar com essa luta, primeiro, para que o meu agressor fosse punido, e segundo, para que minhas filhas vivessem numa sociedade melhor, onde elas pudessem ser respeitadas pelos homens que elas escolhessem para ser seus companheiros. Eu olho para trás e vejo assim como é que eu tive coragem de fazer tanta coisa, né? E o encontro com as mulheres que sempre eu tenho, com os homens que muito me agradecem também, né? Pela conquista dessa lei, né? Isso me deixa muito feliz, porque eu sou reconhecida nos aeroportos, que mulheres chegam para mim e dizem, olha, se não fosse a sua lei, eu poderia estar morta hoje, né? E isso me incentiva eu não tenho condição de deixar essa luta parar. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Eu abri um caminho que estava fechado há 100 anos. A justiça do Brasil em geral e da região sul em particular nunca admitiram sequer as mulheres se inscreverem no concurso. Era negado a homologação da candidatura das mulheres ao concurso. E eu, sabendo disso e querendo muito, eu fui atrás. E também houve uma repercussão muito grande da mídia pela primeira vez, ou seja, de críticas sabe, se agora vai abrir mais um concurso, será que finalmente o tribunal vai admitir que as mulheres se inscrevam? Quer dizer, houve a forma de abrir esse caminho, ele não foi, bom, cheguei lá, me inscrevi, né? Não, né? Então, acho que... Mas foi um árduo caminho, mas valeu a pena. Eu sofri enormes restrições. Eu nunca fui promovida por merecimento, sempre por antiguidade. Eu nunca fui convidada a cargo nenhum, eleitoral, corregedoria, nunca fiz representação nenhuma do presidente do tribunal. E sempre com restrições contra o exercício dos direitos. Estava fazendo uma façanha, tinha que servir modelo para as outras mulheres poderem entrar. O Brasil vem meio que a reboque, assim, dos movimentos que acontecem no mundo. Toda essa movimentação de acabar com esta cultura, né, da mulher numa posição de inferioridade, a pessoa de segunda categoria, cuja única razão de ser era
sabe, cumprir com os seus deveres, né, de cuidados com o marido e tal. Isso começou fora, né, aonde o povo é mais politizado, onde a qualidade da educação é muito melhor. Isso desperta mais para esse tipo de questão. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night ferver. Índio Genipapo, o que veio fazer aqui? Índio Genipapo, o que veio fazer aqui? Eu vim subir o morro na terra que eu nasci. Vim subir o morro na terra que eu nasci. De cima daquele morro lá do alto eu vejo o mar. De cima daquele morro lá do alto eu vejo o mar. O Morro do Urubu é a beleza do lugar. O Morro do Urubu é a beleza do lugar. Em 95 eu recebi missão de cacique. Em 95 mesmo viajei para Brasília. Lá eu pedi o presidente da FUNAI, que queria o povo dele aqui na aldeia, para fazer um estudo com nós. E quando foi em 97, o povo vieram, né, comprovando que nós éramos este povo. Os cabeludos da Lagoa Encantada, descendentes dos Paiacu. E aí foi quando eu comecei a lutar mesmo com o Gosto de Gás sobre o pessoal que queria vir comprar as terras. E eu não aceitava mais a vender nem um palmo de chão. Depois que ela delimitou 1.734 hectares de chão, eu não aceitava mais ninguém vir nem morar aqui, né? As pessoas que não eram índios, eu não aceitava eles vir morar, que era uso e fruto do índio, não era para ninguém morar mais aqui, a não ser índio. E eu organizei o meu povo, pedi que eles me ajudassem, eles começaram a me ajudar. E aí eu comecei a trabalhar sobre cima de coisas melhores que vinham para da aldeia, né? Comecei a trabalhar sobre escola, saúde, né? Eu moro numa floresta, só vejo os pássaros cantar. Eu moro numa lagoa, só vejo os peixes nadar. Eu moro numa floresta, só vejo os pássaros cantar. Eu achava que uma mulher não tinha garra, né, de cuidar de um povo, né? E eles disseram que queria era eu. O povão disseram, nós queremos é você que vai ser a nossa administradora, é você que vai ser a nossa chefe, é você que vai ser a nossa cacique. E aí eu tive que aceitar. Eu fui eleita pelo povão. Eu não fui de mãe para filho como uma eleição de qualquer um, né, de qualquer um político. Eu fui uma política nessa história. Ser cacique não é para todo mundo. É preciso a mulher ter força, ter experiência e ter garra. É que eu vivo na mata enterrada na areia, de pé no chão. Todo mundo que vem aqui de Racim, cacique, você mora no Paraíba. Quando eu entrei aqui na USP, me apaixonei pela genética e já entrei querendo fazer genética numa época que ninguém sabia o que era genética. Mas eu não imaginava que ia ser a ciência do futuro, né? Então, os avanços que nós tivemos por causa dos avanços tecnológicos, a capacidade que a gente tem hoje de enxergar genes e hoje até de editar genes, manipular genes, a gente não imaginava que isso ia acontecer. E para quem trabalha com doenças genéticas como eu, a gente vislumbra já possibilidades reais de tratamento, né? No Brasil não há discriminação contra mulheres cientistas. A gente tem as mesmas oportunidades, os mesmos salários e temos benefícios
que, por exemplo, nos Estados Unidos, as mulheres não têm, que é a licença maternidade. Eu me deparei pela primeira vez com uma diferença contra as mulheres quando eu fui fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Lá, sim, eu vi pela primeira vez que havia uma discriminação contra mulheres, que as mulheres ganham menos, elas não têm licença maternidade e elas são olhadas, sim, de cima para baixo. No Brasil, as mulheres no campo científico, elas não são discriminadas, elas têm as mesmas oportunidades e eu acho muito importante as meninas jovens saberem disso. Na área de biológicas e de medicina, hoje nós temos mais mulheres do que homens, mas em geral nós temos menos mulheres nas chefias, vamos dizer. Mas eu interpreto isso como uma opção da mulher. Por que isso? Porque quando chega perto dos 40, a mulher quer ter filhos, né? E aí ela se divide, né, entre a maternidade e o trabalho. Então ela diz, bom, eu prefiro ser menos competitiva no trabalho e cuidar dos meus filhos, né, do que não deixar de ter filhos simplesmente para subir na carreira, né? E é uma opção, né? Eu, como tive filho muito jovem, quando chegou nessa fase, né, meus filhos já estavam crescidos. Eu me tornei uma professora, vamos dizer, reconhecida, querida pelos alunos e fui assumindo coisas aqui na faculdade. Fui chefe do meu departamento, etc. e tal, e me relacionava muito bem com todos os meus colegas docentes aqui, os professores. E isso facilitou a minha ascensão, porque, na verdade, havia aqui, como há em todas as instituições, facções que nós chamamos de direita e esquerda, mas não eram bem assim, conservadores, liberais, etc., que se enfrentavam e se opunham aqui. Então, quando houve, vamos dizer assim, uma eleição aqui em determinado momento em que eu já era professora titular, chefe de departamento, etc., quando foi sugerido o meu nome, apesar de ser mulher, eles me aceitaram, porque resolvia um problema, que não havia oposição de nenhum grupo ao meu nome aqui. E assim eu fui eleita pela maioria dos meus colegas, que eram homens, né? Algumas mulheres, homens em geral, e assumi a direção da faculdade e tive reconhecido o meu trabalho. Como professora, não havia preconceito. E na área jurídica, os preconceitos estavam caindo. Cada vez mais mulheres aqui já haviam entrado aqui na faculdade, estavam advogando, ou havia já prometoras de justiça. Mas havia ainda alguns enclaves, na minha época isso ficou evidente, até mesmo enquanto eu era diretora da faculdade, em que a oposição à entrada das mulheres era muito forte. E eu posso citar como exemplo o nosso Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo não admitia mulheres juízas, eram só homens. Alguns estados já tinham admitido mulheres. No norte, no nordeste, havia até mulheres já desembargadoras. Na área da justiça do trabalho, foi a primeira em que se admitiram mulheres juízas, certo? Mas no tribunal aqui de justiça, o nosso reduto do conservacionismo, mulher não entrava. Cada vez mais esse preconceito some, porque cada vez mais entram mulheres na justiça como juízas e aqui na faculdade. A época que eu estudei aqui, nós éramos uma minoria, não chegava a 10% do total de alunos da faculdade. E hoje as mulheres predominam aqui na faculdade. Elas passaram o número de homens como estudantes. E, na verdade, eu, como sou membro da OAB, pertenço à diretoria da OAB, eu também posso afirmar que na OAB, a maioria das inscrições agora é de mulheres. Elas já são 50%, um pouco mais de 50% de advogadas, por tendo entrado na carreira, portanto, durante todos esses anos, sobrepujando os homens que estão se dirigindo para a carreira. Deixe de palmada, sua negrinha. Ele não é melhor do que eu. Logo à noite eu venho te buscar.
comecei numa época que não tinha outra atriz negra. Mas eu trabalhei sempre, nunca parei. Isso é um milagre na profissão. Todo mundo. Nunca parei de trabalhar. Sempre seguido. Então eu não tive problemas, sinceramente. Eu tinha consciência de que sendo negra não ia ser fácil. Também na época ser atriz não era profissão. A profissão veio muito depois, em 24 de maio de 78, que foi legalizada. Então eu acho que para mim foi ótimo, foi tudo muito fácil. Eu adoro minha carreira, adoro meu trabalho. Minha mãe sempre me incentivou muito. Ela gostava de música, ela me levava a teatro. Tanto que ela era lavadeira, mas tinha o radinho dela ligado, porque o municipal, antigamente, irradiava as óperas. E ela gostava de ouvir, então eu ficava lá passando roupa e ouvindo. Minha mãe sempre incentivou. Ela sempre, tanto que negócio de raça. Ah, você não pode ser artista que ser preta. Naquela época não tinha um negro, que é ofensa. Ser preta, minha mãe disse assim, olha, não quero você com complexo. Você querendo fazer alguma coisa, você vai fazer sendo negro ou não. Com educação, postura e comportamento, você será. Se abrir, as portas vão abrir para você. Minha mãe era muito para frente. Sendo a primeira negra brasileira a ser vista no Festival de Veneza, para mim foi maravilhoso, abriu meu caminho com aquela coisa. E quando saiu que eu estava concorrendo com Katharine Hepburn, com Lily Palmer, grandes atrizes da época, e eu fui em segundo lugar, fiquei muito feliz, foi muito bacana. Aqui nessa época tinha uns 12 jornais, todos publicaram em primeira página. Foi um sucesso. Santa Maria de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de morrer. Não deixe de fazer isso, José. Não deixe de fazer isso. O DNA dela está em todas as mulheres que trabalham pela cultura no Brasil, com certeza. A Chiquinha Gonzaga foi uma pioneira em todos os sentidos, uma mulher que batalhou não só pela música, mas como também socialmente. Foi a primeira mulher a pensar em direito autoral, a primeira pessoa, na verdade. Ela é fundadora da primeira sociedade de direito autoral, a ASBAT. A cadeira dela era o número 1, né? Foi uma abolicionista, vendeu partituras para soltar alguns escravos, amigos e tal. Quer dizer, uma mulher danada, né? Ela nasceu com um grande dom, dedicou sua vida a esse dom, e esse dom lhe encheu de força para desempenhar essa história que ela tinha que escrever. Impossível falar de choro sem falar de Chiquinha, impossível falar do piano brasileiro sem falar dela, né? Impossível falar da mulher brasileira sem falar da Chiquinha. O espírito dela era coletivo. Você repara isso pelo fato dela ter integrado a roda boêmia da época, né? Ter sido um dos membros dos primeiros conjuntos de choro, ter criado os primeiros conjuntos de choro junto com Joaquim Calado, né? Imagino que era uma mulher naquela época frequentar um meio absolutamente masculino e se fazer respeitar, porque ela não era uma mulher vulgar. Ela não era como eram chamadas as mulheres que frequentavam esses meios. Isso ainda aconteceu comigo. Imagina, isso na década de 70, quantos anos depois, né?
Então eu fico imaginando na época dela, o quanto ela tinha que ser austera, ter uma postura, né, de manter a dignidade daquele lugar. Porque não devia ser fácil o feminino no meio do ambiente masculino. Esse comportamento transgressor da Chiquinha inspira as mulheres que vêm depois delas. Sem dúvida, a mim inspirou muito, né? Que é essa coragem essa atitude de colocar a música acima da condição do gênero X ou Y, literalmente, né? Não importa. Importa a música falar mais alto e você se fazer ouvir como um mensageiro da música, como um instrumento dessa arte, e não por ter saias ou gravatas. A mulher é um símbolo, eu acho, de resistência numa sociedade de seres humanos ainda desiguais. As mulheres não querem igualdade. Porque parece assim, eu quero ser igual ao homem, então é um modelo masculino. Aquele é o modelo ideal, é aquele. Eu tenho que chegar ali. Não. Nós queremos que nós sejamos respeitados dentro da nossa diferença, com as nossas individualidades. Não é fácil você ser mulher, não é fácil você conquistar, mas você tem que estar sempre com aquilo em mente. Eu vou conseguir, eu quero ser feliz, eu quero trabalhar naquilo que eu curta, aquilo que eu vou me sentir bem. A gente só precisa mesmo de um governo, de dirigentes que sejam honestos, que invistam pesadamente na educação, em ciência, em tecnologia, mas eu acho que educação é a primeira coisa. Eu acho que muitos problemas de saúde a gente não teria se tivesse mais educação. É muito importante, né, que a mulher batalhe sobre os seus direitos e caso ela não encontre na sua cidade nada que ajude, ela ligue para o número 180 para se informar, né, que é um telefone gratuito que funciona 24 horas por dia. Minha mãe sempre me disse, ser educada, postura e comportamento, cabe em qualquer lugar. Isso o Brasil inteiro precisa muito. Vamos trabalhar de uma maneira que venha ajudar a nação no Brasil. A nação está precisando de ajuda, porque está tendo muita violência, e essa violência deve ser extinta. O grande desafio nosso hoje, do feminino, é manter a sua dignidade, a sua austeridade, conseguir levar para frente a sua profissão, mostrar a sua competência, igualar os seus salários, mas tudo isso sem deixar de ser mulher, sabe? Sem perder o feminino, porque há uma grande força no feminino. Tenho tido reconhecimento também na OAB, em que as mulheres sempre acham que eu posso ter sido uma inspiração. E eu fico muito contente com isso, né? E sempre estimulo, porque eu pertenço à galeria hoje dos diretores da faculdade e toda vez que eu encontro as professoras, eu estimulo dizendo, eu estou esperando outra de vocês para me fazer companhia nessa galeria. O nosso comprometimento é pensar justamente nas mulheres que não tiveram acesso à educação, que não têm acesso à saúde, essas mulheres que estão envelhecendo, inclusive, sem nenhum olhar por parte do Estado e da própria sociedade. Nada me daria mais prazer do que ver na Avenida Paulista, como a gente vê para determinadas celebrações, 2 milhões de pessoas falando em favor da escola pública e do professor. É isso que está faltando no Brasil, está faltando gente que fale em favor da educação, que personifique, né, a importância da educação na vida de cada um e que transmita para as mulheres, sobretudo as mulheres de baixa renda. Nós temos índices de gravidez na adolescência que são absolutamente aterrorizadores, sobretudo no Rio de Janeiro, que sem educação
o caminho é a pobreza, o caminho é a desigualdade e é tudo que nós estamos querendo combater.